No vídeo de hoje, nós vamos falar dos principais indicadores que você deve analisar antes de escolher um fundo imobiliário de papel. Vamos ao vídeo. Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e neste canal nós falamos de mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar do vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Investidores, o objetivo desse vídeo é ensiná-los a como escolher um bom fundo imobiliário de papel. Portanto, a gente vai analisar aqui os principais indicadores que você deve analisar para escolher um fundo imobiliário de papel. Portanto, investidores, a ideia desse vídeo é trazer para você todas as informações necessárias para que você tome a melhor decisão de investimento. Antes da gente começar, se você aí não sabe o que é um fundo imobiliário ou até mesmo um fundo imobiliário de papel, nós aqui da Tríade já gravamos um vídeo explicando tudo sobre fundos imobiliários. Eu vou deixar aqui no card para vocês. Dito isso, investidores, para a gente começar, eu listei aqui os principais indicadores que nós devemos analisar para escolher um fundo imobiliário. Esses indicadores eles servem para qualquer tipo de fundo imobiliário, seja ele de papel, de tijolo, fundos imobiliários híbridos, fundos imobiliários de fundos e por aí vai. Em resumo, investidores, esses são os principais indicadores que nós devemos analisar. Bom, e como o objetivo desse vídeo é ensiná-los a escolher um bom fundo imobiliário de papel, eu listei aqui os 3 principais indicadores que se aplicam apenas para os fundos imobiliários de papel. De forma resumida, investidores, para a gente primeiro poder escolher um bom fundo imobiliário, a gente precisa entender aqui quem é o administrador do fundo, se é uma empresa de renome no mercado e que possui um excelente histórico. A gente precisa também olhar o tamanho desse fundo imobiliário, a quantidade de cotas disponíveis, a movimentação desse fundo. Aqui também eu coloquei a liquidez. A liquidez nada mais é do que a facilidade de você comprar e vender as cotas do fundo imobiliário. Na sequência, nós temos aqui o P sobre VP. Esse indicador ele vai mostrar para nós investidores se o preço da cota está sendo super ou subvalorizado pelo mercado. E por último, investidores, nós temos aqui o Kager de dividendos. O indicador Kager ele mostra para a gente o crescimento do pagamento de dividendos ao longo do tempo. Esse indicador é importante para a gente entender o desempenho do fundo imobiliário ao longo do tempo. Dito isso, investidores, agora falando aqui um pouco sobre os indicadores para os fundos de papel. Bom, o primeiro indicador que eu coloquei aqui é a diversificação dos contratos de CRI. O fundo imobiliário de papel ele precisa ter uma boa diversificação dos contratos de CRI. O próximo indicador, investidores, é a distribuição do patrimônio dentro dos contratos de CRI. É muito importante que o fundo imobiliário de papel distribua bem o seu patrimônio entre diversos contratos de CRI. Isso protege nós, investidores, contra uma eventual inadimplência de um contrato que tenha um percentual muito grande do patrimônio. E por último, investidores, nós temos aqui os indexadores dos contratos de CRI. É importante a gente analisar os indexadores, pois eles é que vão fazer diferença na rentabilidade dos dividendos. Investidores, antes que vocês me encham de mensagem falando: pô, JP, você não colocou o indicador Dividend Yield. Realmente, eu não coloquei. Pô, pessoal, eu sei que o indicador Dividend Yield é a primeira coisa que todo mundo olha, então eu não preciso nem comentar desse indicador, né? Vamos lá. Investidores, não fiquem desesperados ou preocupados aqui com esse monte de informação sobre indicadores. Eu vou mostrar para vocês agora como utilizar e visualizar esses indicadores na prática. Investidores, para a gente analisar todos esses indicadores, eu recomendo muito vocês utilizarem um site como o Status Invest. A gente tem outras opções também, o Fund Explorer ou até mesmo o FIIs.com. Eu vou utilizar aqui o Status Invest porque eu já tenho mais familiaridade com esse site. Investidores, eu vou usar aqui esse fundo imobiliário a caráter educativo. Então vale deixar o disclaimer aí para vocês, eu não estou recomendando a compra ou a venda desse fundo imobiliário. A ideia aqui do vídeo é trazer todas as informações necessárias para que você, investidor, tome a melhor decisão de investimento. Então não façam besteiras por aí. Dito isso, investidores, esse fundo imobiliário, o MORC11, ele é um fundo de recebíveis. Isso significa que ele é um fundo de papel. Investidores, seguindo aqui a nossa lista de indicadores, vamos falar aqui primeiro da administração. O administrador desse fundo imobiliário é o banco BTG Pactual. Bom, investidores, eu imagino que todos já conheçam aqui o BTG Pactual. Ele é um banco hoje de renome no mercado.
Caso você não conheça, eu sugiro muito que você pesquise um pouco sobre o banco. Bom, a gente já sabe que o administrador aqui é o BTG e é uma empresa de renome no mercado. Vamos dar uma olhada aqui no tamanho desse fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário atualmente tem um patrimônio aqui equivalente a 126 milhões. E aqui nesse quadro, investidores, a gente consegue perceber que o volume de negociações no mês de fevereiro foi altíssimo, ou seja, é um fundo imobiliário que possui uma excelente liquidez. A liquidez diária dele gira em torno de R$ 256 mil por dia, ou seja, é um fundo imobiliário que tem uma liquidez razoável. Dando uma olhada no indicador P sobre VP, a gente pode identificar, investidores, que o P sobre VP está em 0,96. Para quem não conhece o indicador P sobre VP, ele basicamente pega o preço da cota e divide pelo valor patrimonial da companhia. Portanto, investidores, se o resultado dessa divisão for igual a 1, isso significa que o valor da cota está exatamente de acordo com o valor de patrimônio desse fundo imobiliário. Porém, se o resultado do P sobre VP for menor do que 1, isso significa que ele está desvalorizado em relação ao seu valor de patrimônio. E isso, para nós investidores, representa uma oportunidade de compra. É claro que a gente precisa verificar outros indicadores para evitar qualquer tipo de problema no fundo imobiliário. Mas esse é o primeiro indício de que esse fundo imobiliário está descontado no mercado. Uma observação importante é, se esse valor estiver acima de 1, significa que o fundo imobiliário está sendo supervalorizado no mercado. Sendo assim, é importante também a gente evitar comprar um fundo imobiliário que esteja no topo, pois a gente corre o risco de pegar um momento de desvalorização desse fundo. Dito isso, investidores, aqui do lado a gente tem as informações referente ao CAGR. O CAGR ele é calculado aqui em 3 e 5 anos. Como a gente pode visualizar aqui, a gente não tem essa informação destacada aqui no site do Status Invest. É muito provável que esse fundo imobiliário ele não tenha 3 anos de vida ainda. Vamos dar uma checada nisso agora. Nós conseguimos verificar essa informação aqui na tabela de dividendos, colocando aqui o período máximo disponível. Se a gente olhar, investidores, o período máximo disponível começa aqui no ano de 2021. Ou seja, esse fundo imobiliário ele provavelmente começou aqui em 2021. A mesma coisa a gente consegue olhar aqui em gráficos de preço, filtrando aqui pelo maior período. E olhando aqui as datas no gráfico, a gente percebe que esse fundo ele começou em novembro de 2021. Então é um fundo imobiliário relativamente novo. Sendo assim, investidores, nós não vamos ter realmente as informações do CAGR, porque nós não temos ainda 3 anos de vida desse fundo imobiliário para que o cálculo do CAGR seja realizado. Investidores, esses são os indicadores que vocês devem utilizar para escolher qualquer tipo de fundo imobiliário, seja um fundo de papel, de tijolo, um fundo híbrido e por aí vai, tá? Agora nós vamos falar dos indicadores específicos para um fundo imobiliário de papel. O primeiro indicador que a gente deve considerar na hora de escolher um fundo imobiliário de papel é a diversificação dos seus contratos de CRI. E isso nós conseguimos olhar aqui em portfólio do fundo. Como dá para a gente perceber, investidores, aqui a gente tem uma tabela enorme com vários contratos de CRI. Sendo assim, investidores, esse fundo imobiliário ele tem basicamente aqui 30 contratos de CRI dentro do seu portfólio. Cada quadro desse a gente tem 10 contratos e a gente tem aqui 3 abas de contratos disponíveis. Ou seja, investidores, a gente consegue perceber que esse fundo imobiliário de papel ele é muito bem diversificado. Ele possui uma quantidade grande de contratos de CRI e isso protege nós investidores de um período, por exemplo, de inadimplência ou até mesmo de cancelamentos de contrato e outros fatores de mercado que podem impactar aí o setor imobiliário. Feito isso, investidores, nesse mesmo quadro, nessa mesma parte aqui de portfólio, a gente consegue também analisar como que está distribuído esses contratos de CRI dentro do patrimônio do fundo imobiliário. E nós conseguimos olhar essa informação aqui nos valores dos contratos de CRI. Aqui nessa tabela a gente pode simplesmente filtrar do maior para o menor ou vice-versa, do menor para o maior. E deu para a gente perceber aqui, investidores, que a diferença de um contrato de CRI para o outro, ela é bem pequena. Por exemplo, investidores, aqui a gente tem um contrato de CRI de 6 milhões. O maior contrato hoje aqui na tabela tem 11 milhões. Por exemplo, se esse contrato de 6 milhões ele tiver alguma inadimplência ou tiver algum cancelamento, ele não vai impactar drasticamente a distribuição de dividendos desse fundo imobiliário, pois ele representa muito pouco do valor do patrimônio do fundo. Agora, por exemplo, se a gente tivesse aqui um contrato de CRI de 100 milhões e todos os outros contratos aqui na casa dos 10, 9 e 8 milhões, obviamente, se o contrato aqui de 100 milhões ele fosse cancelado ou tivesse uma inadimplência,
isso iria impactar drasticamente o nosso recebimento de dividendos. Ou seja, investidores, é muito importante a gente olhar como o patrimônio está distribuído dentro dos contratos de CRI. O último indicador que a gente precisa olhar e tomar bastante cuidado também, investidores, é os indexadores dos contratos de CRI. A gente não tem essa informação aqui disponível no site do Status Invest. Porém, fica uma dica aí para vocês. Se vocês descerem aqui para a parte de comunicados, a gente tem acesso a todos os relatórios e comunicados aos cotistas deste fundo. Olhando aqui o último relatório gerencial, nós temos acesso ao último relatório referente ao mês de janeiro disponibilizado pelo fundo. E aqui a gente tem todas as informações contábeis do fundo imobiliário. Eu não vou detalhar para vocês, investidores, todas as páginas aqui desse relatório, nem é o objetivo desse vídeo, mas vamos dar uma olhada aqui nos indexadores desse fundo imobiliário. Aqui na página 7 do relatório, investidores, nós temos a carteira de CRIs. A gente consegue ver aqui no primeiro gráfico que nós temos 97% do patrimônio desse fundo em CRIs e 3% está em caixa. Aqui nós temos a divisão desses contratos de CRI por setor. Ou seja, esse fundo imobiliário ele investe aqui no setor residencial, loteamento, varejo, corporativo e logístico. Ou seja, ele possui contratos de CRI em diversos setores diferentes. Esse é mais um ponto positivo para a parte de diversificação desse fundo imobiliário. Uma informação relevante para nós também é aqui o prazo médio da duração dos contratos de CRI. Ou seja, 41% desses contratos têm a duração média de 2 a 3 anos e meio. Em segundo lugar, com 24%, nós temos aqui um vencimento em 2 anos, 17% de 5 a 6 anos e meio e 9% aqui fica em torno de 6 anos e meio e 5 anos. E aqui mais para baixo nós temos os indexadores. Aqui no gráfico a gente percebe que 58% dos contratos de CRI está atrelado ao IPCA. O IPCA, para quem não sabe, é o nosso índice de inflação. E a taxa média do IPCA aqui está em torno de 9,75%. Ou seja, investidores, isso aqui é muito mais do que qualquer renda fixa aí atualmente. E lembrando que eu estou falando aqui no mês de março de 2023. Onde o Tesouro IPCA está girando em torno de IPCA mais 6%. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma taxa de 9,75%, uma taxa muito boa. 42% então dos contratos de CRI estão atrelados ao CDI, e é um contrato de CDI mais 4,66%. Uma excelente taxa comparando também com o rendimento dos investimentos em renda fixa. Bom, investidores, dito isso, esses são todos os indicadores que nós devemos olhar na hora de escolher um fundo imobiliário de papel. Resumindo então para vocês, investidores, nós analisamos aqui a administração do fundo imobiliário, o tamanho do fundo, a sua liquidez, analisamos também o indicador P/VP e ficou apenas faltando o CAGR de dividendos, pois esse fundo que eu escolhi para estudo, ele é um fundo jovem e ainda não tem essa informação. E por último, investidores, nós temos aqui os indicadores dos fundos de papel. Então eu mostrei para vocês aqui onde encontrar a diversificação dos contratos de CRI, a distribuição do patrimônio dentro dos contratos de CRI e por último os indicadores dos CRIs. Bom, investidores, esses são os indicadores que vocês devem analisar no momento de escolher um bom fundo imobiliário de papel. Eu espero ter ajudado vocês com todas essas informações. Lembrando, investidores, que a nossa ideia aqui na Tríade é trazer o máximo de informações possíveis para você, investidor, tomar a melhor decisão de investimento. Esse vídeo ele fica por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.